aí, minha gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Rodecaster Pro. Não tem a Rodecaster e depois a Pro, só existe a Pro. E tudo bem, a gente vai falar um pouco dela a partir de agora. Antes da gente começar, eu preciso falar um pouquinho do que é podcast. Tem muita gente que não sabe o que é podcast, ou ficou sabendo agora, recentemente, com esse boom dos podcasts aí, né? Que na verdade é um boom entre muitas aspas, porque o podcast já vem num boom há muitos anos. Vou explicar um pouquinho o que é isso. E, né, me ajuda aí, deixa o like. Como é que fala, ô Danilo? Deixa o like, aperta o sininho. Acho que faz tanto tempo que eu não gravo o vídeo. Mas, ó, deixa o seu like aí, não custa nada. Menos de um segundo você deixa o seu likezinho aí. A gente demorou muitas horas pra gravar esse vídeo aqui. Então, é o mínimo que você pode fazer pra gente, né? Por favor. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Então vamos lá. Bom, primeiramente, podcast ele existe há muito tempo. Os primeiros pseudo-podcasts, né? Podcasts embrionários surgiram aí no mundo nos anos 90, né? Era um negócio bem restrito, não existia ainda formas muito boas de você compartilhar áudio com as pessoas, mas as pessoas davam um jeito, né, pra compartilhar conteúdo. E aí, no começo dos anos 2000, juntou um monte de acontecimentos para o podcast começar a realmente existir, né? A Apple lançou o iPod, né? Que era o player de música e eventualmente de podcast da Apple. O MP3 foi inventado. Outras empresas começaram a inventar outras coisas de podcast. E aí os podcasts foram surgindo, né? Hoje são literalmente milhões de podcasts pelo mundo. E nos últimos... Aqui no Brasil a gente já tem podcast há muitos anos. Os primeiros podcasts aí, se a gente for falar do Nerdcast, lá do Jovem Nerd, que é um dos mais antigos. Tem o Rapadura Cast também, que é um dos mais antigos. Podcast aí com 10, 15 anos de existência aqui no Brasil e que já fazem muito sucesso há muitos anos já. Só que começou a popularizar por conta de outros podcasts que viraram videocasts, né? O Flow Podcast, Podpah, enfim, esses outros podcasts que viraram videocast, acabaram popularizando muito. Antes você precisava ter um agregador de podcast para ouvir podcast, então o que eu via era quem gostava muito mesmo, assim, que era muito fã da mídia, assim como eu sempre fui. Mas hoje você tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Apple Podcasts, tem no acho que Spotify, Deezer, todas essas plataformas que popularizaram cada vez mais o podcast. Então é isso. Vendo todo esse boom, a Rode lançou a Rodecaster Pro, que é uma placa, uma mesa de som, barra interface de áudio, barra gravador. É um bagulho muito louco que eu vou explicar aqui para vocês, para facilitar a vida dos produtores de podcast. Existem muitos jeitos de você fazer podcast hoje. Acho que o que vai virar o padrão vai ser o videocast, né? Que é o que a gente já está acontecendo hoje. Aliás, se você não conhece o meu podcast Santa Mãe do Uso Alto, foi por quase 4 anos um podcast convencional, né? Por áudio, e agora a gente virou um videocast, né? Já tem 3, no momento da gravação desse vídeo, já tem 3 episódios já em videocast, inclusive nesse cenário aqui, né? Vou deixar o cardzinho aqui nesse vídeo para você ir assistir lá. O card fica desse lado ou desse lado, Danilo? É desse lado aqui, né? A pessoa tá assistindo aí, é desse lado aqui. É aqui, ó. Quais são as formas mais comuns de se fazer podcast, né? Você tem um podcast presencial, que você junta alguns amigos numa mesa, começa a conversar via áudio e joga nos feeds para as pessoas ouvirem. Você tem um podcast que se popularizou muito com o advento da internet, que foi o podcast remoto, né? As pessoas gravam, pode estar em qualquer lugar do mundo, você grava uma call no Zoom, no Skype, etc. E depois edita esse áudio e lança também. E agora o videocast, como eu estava falando, que acho que vai ser a forma que vai mais popularizar, que as pessoas vão mais consumir podcast. Já está acontecendo isso, as pessoas nem sabiam da existência de podcast antes de existir o videocast, né? Que tanto se popularizou. Então essas são as formas mais comuns de você utilizar. Qual era o jeito de fazer podcast antes do surgimento da Rodecaster? Na verdade, ainda é o jeito mais comum de se fazer, porque a Rodecaster ainda é um equipamento muito novo e para os nossos padrões aqui do Brasil, infelizmente, para muita gente, não é um equipamento tão barato. Então, o jeito mais comum de você fazer podcast era você ter uma mesa de som com várias entradas de microfone, ligar essa mesa de som em algum computador, uma interface de áudio, gravar esses microfones em faixas separadas para depois editar. Se você precisar de fone, se você precisasse, né, que as pessoas ouvissem no fone de ouvido, você ia precisar de um Power Play, que é um equipamento que você liga em uma saída de fone de uma mesa de som, por exemplo, liga nesse Power Play, ele aumenta a potência daquele sinal de áudio e distribui para várias saídas de fone de ouvido, né? Aí cada um consegue se ouvir. Então você precisa de toda essa parafernália para produzir podcast, né?
E a Rodecaster elimina tudo isso, você tem tudo em um aqui, não precisa nem de computador para você gravar podcast. Eu vou passar aqui agora pela interface dela, né, as conexões e etc, para vocês entenderem o que eu tô falando. Lembrando que esse áudio está gravando direto na Rodecaster e esse aqui é o Rode PodMic, que é o microfone pensado especificamente para podcast da Rode também. Eu vou fazer um outro vídeo sobre esse microfone aqui em um outro momento. Se eu já tiver feito, vai estar aqui no card, tá? Mas se não tiver no card é porque eu ainda não produzi. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem os knobs aqui que para você controlar volume de cada microfone individual. Você tem alguns botões aqui de multi de áudio, o multi de voz e multi de retorno também para cada um individualmente. Vou baixar e aumentar o volume da minha voz aqui para vocês entenderem. Eu tô baixando, tô aumentando. Então, esse aqui é o knob principal do primeiro volume. E a gente tem mais 4 entradas de áudio aqui, né? Além das 4 principais aqui de microfone que eu já vou mostrar lá atrás, a gente tem mais 3 entradas aqui. Uma delas é a entrada de computador, uma interface via USB, que eu vou explicar direitinho como é que funciona. Tem uma interface via cabo P2 também, que eu também vou explicar como funciona para você ligar um celular, por exemplo, ou qualquer outra coisa que seja via cabo P2. E também tem a ligação via Bluetooth, que vai servir para celular, obviamente, para computadores que tem um Bluetooth. E você vai conseguir, por exemplo, receber uma chamada via Skype, via Zoom de alguém e colocar aqui como uma entrada de áudio. Digamos que você tenha 4 pessoas presenciais e uma outra no celular, por exemplo, recebendo uma ligação, dá para você colocar aqui também. É legal que você tem volumes individuais de todos eles. E aqui a gente tem esse volume aqui, que são desses pads. Esses pads aqui, eles têm coisas pré-programadas, né? Áudios pré-programados. Você pode colocar música, pode colocar efeito, por exemplo. Ele já tem algumas coisas aqui, por exemplo, ó. Não sei se deu para ouvir aí, deve ter dado para ouvir. Aí se eu baixar todo o volume aqui, eu não consigo ouvir. Se eu aumentar, eu consigo ouvir. Então, esses knobs você consegue colocar música, efeitos, consegue colocar um monte de coisa legal. Se você tiver um podcast um pouco mais cômico, por exemplo, você consegue colocar uma risadinha do Chaves, sei lá. Dá pra pirar aqui e com o software dele que instala no computador, você consegue programar isso aqui e colocar áudios pré-programados aqui do jeito que você quiser, da forma que você quiser, certo? Aí depois a gente tem volumes individuais de cada fone de ouvido, né? Então cada convidado aqui do podcast presencial vai ouvir o podcast em seu fone de ouvido, né? Vai ouvir a sua voz e a voz das outras pessoas em seus fones de ouvidos separados. Por que isso é importante, né? As pessoas podem perguntar: ô Fio, mas vai estar todo mundo presencial aqui, né? Para que eu preciso colocar um fone de ouvido para ouvir as pessoas? Quando você usa microfone dinâmico, que é esse microfone aqui, e no review dele eu vou explicar um pouco mais o que é isso, né? A diferença de microfone dinâmico e microfone condensador. Normalmente quando você afasta muito, tá vendo? Se eu afasto a minha voz fica longe, né? Porque ele é um microfone que ele tem uma sensibilidade muito voltada para a voz mesmo. Ele não pega sons externos, é muito difícil. E aí, se você não está com fone de ouvido ouvindo a sua própria voz, pode acontecer que durante a gravação você afaste sem querer, né? Então é bom você se ouvir. E outra, se o seu podcast tiver efeitos sonoros, músicas ou até uma ligação de uma outra pessoa via celular, para todo mundo ouvir essas coisas, precisa estar com retorno aqui no ouvido. Então por isso que cada um tem o seu fone de ouvido individual. E eu tenho uma saída master aqui também, que essa saída master vai para uma saída de áudio da mesa. Eu vou mostrar aqui atrás para vocês exatamente o que é isso para vocês entenderem. Essas aqui são saídas de fone de ouvido, controles individuais de fone de ouvido, e aqui é o controle da saída master, que aí a gente pode usar para qualquer coisa, né? Tem um botão grandão de REC aqui, porque como eu falei, não precisa nem de computador. Minha voz está sendo gravada no cartão de memória direto dentro dela aqui, e eu tenho um visor aqui que é touchscreen. E eu consigo tocar, consigo fazer um monte de coisa. Tem opções aqui de cada microfone, por exemplo. Se eu tocar aqui, se eu tocar no home, ela volta. Consigo, por exemplo, formatar o cartão direto aqui. Não preciso de computador para nada, galera. Para nada. Eu consigo fazer tudo nela aqui. Ela me mostra grandão o tempo de gravação e pequenininho aqui. Não sei se vai dar para ver. Embaixo do cartãozinho de memória tem 4 horas e 13 de gravação ainda dentro desse cartão de memória que vai aqui atrás. Eu vou mostrar aqui atrás agora para vocês. Aqui atrás, pessoal, vamos começar por aqui. Eu tenho um botão de liga e desliga, né? Eu tenho um cadeadinho aqui que é para você, se você quiser, por exemplo, fixar ele em uma mesa para ninguém roubar, sei lá. Mas eu tenho um botão de liga e desliga. Eu tenho o fio de energia aqui, inclusive eu já vou dizer o que vai na caixa dela. Aqui eu tenho a entrada e saída USB, então ela é bilateral. Eu consigo receber e enviar sinal via USB.
Por exemplo, ela é uma interface de áudio, então eu consigo ligar ela no meu computador e o meu computador vai reconhecer ela como uma placa de áudio, uma interface de áudio. Eu consigo colocar no meu software de gravação, por exemplo, ou colocar no meu software de transmissão, o OBS, o Aircast, ou até entrar como no Zoom, por exemplo, como uma entrada geral de áudio. Então, se eu tenho uma mesa de reunião, por exemplo, eu consigo fazer uma reunião com as 4 pessoas no Zoom, porque vai entender como uma interface de áudio. É uma placa de áudio normal e eu também consigo receber informação. Então, através do computador, eu consigo receber áudios, tá? Se o computador mandar um áudio para cá, eu consigo receber. Segundo a Rode, eu não consigo, por exemplo, receber áudio de um software de videoconferência. Eu não consigo receber áudio do Zoom, por exemplo. Só consigo enviar o áudio dela para o Zoom, mas não receber do Zoom. Eu consigo receber um áudio que está tocando normalmente lá, por exemplo. Mas dá para fazer muita coisa legal. Outra coisa, se eu tiver conectado no computador, eu não preciso necessariamente tirar o cartão de memória e colocar lá no computador. Eu ativo aqui no próprio visor touch para o computador reconhecer ela como um armazenamento externo, por exemplo, de arquivos. Então, eu já consigo copiar o arquivo direto nela com cabo USB, não preciso nem tirar o cartão de memória daqui. Falando em cartão de memória, eu tenho a entrada do cartão de memória aqui. Ela aceita cartão micro SD, então dá para gravar bastante coisa. Esse cartão que está aqui, por exemplo, é um cartão de 32 GB, dá para gravar mais de 4 horas, então dá para fazer um episódio bem legal. Eu estava falando da saída master, eu tenho aqui a saída estéreo master, ó, RL. O que eu vou fazer com essa saída estéreo master? Digamos que você esteja gravando um podcast que tem plateia, por exemplo, eu consigo sair o áudio master aqui de tudo que está acontecendo nela e colocar num PA, por exemplo, numa caixa de som. Eu consigo mandar para outra sala, por exemplo, isso aqui, para uma monitoração de um cliente, por exemplo, se o cliente quiser monitorar, eu consigo mandar para uma outra gravação externa, eu consigo mandar para uma outra interface de áudio. Então, as possibilidades são bem vastas aqui quando eu quero usar a saída master dela para outras coisas, por exemplo. Se eu não quiser usar ela como uma interface de áudio, eu tenho uma interface própria que eu prefiro, por exemplo, eu posso mandar a saída de áudio master para uma interface própria minha, não preciso necessariamente usar ela como uma interface, né? Apesar de ser muito boa, não faz muito sentido, né? Eu não usar ela como interface, mas se você quiser, né, dá para usar. E aí eu tenho as 4 saídas de fone de ouvido aqui, como eu já tinha explicado, cada fone de ouvido vai ser individual para cada espectador e eu tenho volumes individuais para cada um, para as pessoas se ouvirem tudo que está acontecendo na gravação do podcast. Eu tenho uma entrada de áudio P2, então eu consigo ligar um celular, um iPod, qualquer coisa que envie áudio via P2, por exemplo, eu consigo ligar aqui nessa entrada P2 e também vai reconhecer aqui como uma entrada de áudio. Talvez eu possa até ligar um outro microfone, só não vai ficar com a mesma qualidade aqui, mas dá para usar, por exemplo, né? E aí eu tenho 4 entradas de microfones balanceadas. Infelizmente não é aquele XLR duplo, né, que aceita tanto o XLR quanto o P10, é só o XLR mesmo. E todas elas têm Phantom Power, tá? Se você está usando um microfone que necessita de Phantom Power, ela manda o Phantom Power aqui pelas entradas de microfone. Como eu não fiz um unboxing dela, galera, eu já abri a caixa já tá guardada ali, já tá desmontada. Só para vocês entenderem o que vem dentro dela, é muito simples. Vem um cabo USB-C e vem a fonte de energia. Basicamente é isso. Vem um manual de instrução muito doido lá, que são as placas, mas basicamente é isso, uma caixa super simples, é isso que vem dentro dela. Direto no site da Rode você consegue baixar o software de controle dela no computador. Você não necessariamente precisa dele para gravar o seu podcast, para produzir o seu podcast, mas se você quiser, por exemplo, configurar os pads aqui com os áudios seus pré-definidos, se você quiser atualizar ela eventualmente, quando ela chegou aqui, por exemplo, inclusive a Brasil Box mandou pra gente, né, essa mesa e todo o kit de podcast que a gente vai fazer todo um review de todos os equipamentos depois, mas quando ela chegou pra gente, quando eu pluguei no computador, ela já pediu para ser atualizada. Então é importante também. Inclusive tem algumas coisas que eu vou falar aqui que eu sinto falta, que eu acredito que vão vir em atualizações, porque a Rode é uma empresa muito legal, ela está sempre atualizando seus equipamentos. Antes que eu me esqueça, pessoal, tem uma saída de fone de ouvido aqui na frente também, ó, dá para ver aí, Dan? Essa saída de fone de ouvido P2 é a mesma coisa daqui de trás, só que ela é uma saída master de fone de ouvido, né? Você vai ouvir não individualmente um específico, mas vai ouvir tudo o que está acontecendo também. É como se fosse uma saída master de fone de ouvido para monitoração. Então, eu posso ter uma monitoração minha direto aqui na saída de trás e para um cliente, por exemplo, em outra saída, né? Dá para ter também. E como eu estava falando do software dela, é legal você fazer o download
para atualizar ela, para você configurar e personalizar os pads aqui e também para você usar a funcionalidade de armazenamento externo. Então, você precisa instalar o software dela e no próprio software tem um botãozinho lá para você clicar e o computador reconhecer ela como um armazenamento externo. Também dá para fazer isso aqui, mas se você já está usando o computador com o software lá, já fica mais fácil. Agora vamos ao mais legal que eu acho dessa placa aqui, que são as funcionalidades, né? O que dá para eu fazer, né, de verdade com essa parada aqui. Bom, o que eu tava falando desde o começo, eu consigo gravar 4 microfones de uma vez, direto nela, pelo cartão SD. Eu consigo ligar um celular via Bluetooth, consigo ligar um celular via P2, consigo ligar ela via USB para utilizar ela como uma interface de áudio ou mandar um áudio para ela pelo computador também. Eu tenho todas essas funcionalidades direto nessa bonitona aqui, mas tem outras coisas muito legais também que eu vou mostrar direto na tela dela aqui. Cada botãozinho desse aqui é um botão respectivo de cada microfone. Então, por exemplo, se eu clicar no meu microfone aqui, ela vai me dar opções aqui direto na tela desse microfone. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega ela para utilizar é setar qual tipo de microfone eu estou utilizando. Então, eu venho aqui na opção de microfone e aí eu tenho Rode PodMic, Rode Podcast, eu tenho um monte de opção de microfone. Se não for nenhum desses de cima, eu posso dizer se é um microfone condensador genérico ou se é um microfone dinâmico genérico. Como eu estou usando o Rode PodMic, eu selecionei aqui o Rode PodMic. Eu tenho outras coisas muito legais também aqui, como o level, né? Tá até mais alto aqui, ó. Teria até que diminuir porque o meu volume tem que ficar entre essas duas faixinhas verdes aí para ficar um volume legal, né? E se eu precisar de Phantom Power, eu posso ativar aqui direto também. Outras coisas muito interessantes. Áudio podcast, tem um monte de efeito aqui. Eu tenho efeito de compressor, high pass, filtro de high pass, né? Deesser, noise gain. Esse noise gain aqui é legal porque, né, noise gate quer dizer, é legal porque ele tira o máximo de barulho possível do que está acontecendo ao redor. Quando eu ativo dele, a minha voz ela fica até mais limpa, né? Apesar desses microfones já serem muito bons para fazer isso só por eles mesmos, né? Mas, enfim, tem esse efeito. E tem essas duas coisas legais aqui da Aphex. Eu tava dando uma pesquisada rápida, eu não sou, meu Deus, um técnico de áudio super, né, não manjo muito sobre muita coisa de técnica de áudio mesmo, mas essa Aphex aqui, ou Aphex, é como se fossem efeitos profissionais para voz, por exemplo, filtros, plugins profissionais para voz. Esse Big Room aqui, por exemplo, eu vou desativar. Se você desativa, que a minha voz já é bem grossa, mas não, ele diminui um pouco o grave da voz, né? Quando você ativa o Big Bottom, ele já dá uma encorpada na minha voz. Eu não sei se você está percebendo aí no vídeo, né? Se não, tenta colocar um fone de ouvido que acho que você vai perceber. Ele dá uma encorpada maior na voz. E aqui embaixo eu tenho um botão de processamento que se eu desativar, eu desativo tudo. Se eu ativar, eu ativo tudo. E para finalizar, eu tenho o tipo de voz. Eu posso escolher o tipo de voz que eu estou usando, né? O tom se é uma voz mais profunda, uma voz média, uma voz mais alta, né? Mais aguda. E aqui eu tenho a força da voz, se é uma voz soft, uma voz média ou uma voz strong, né? Uma voz forte. Se é uma voz soft, média e forte. Eu deixei tudo no médio porque eu acho que a minha voz é média, né? Então acho que dá para entender o que tá rolando. Então é isso, pessoal. De funcionalidades dela aqui, basicamente é isso que dá para fazer basicamente. Olha o tanto de coisa eu tô falando basicamente. E aí eu tenho aqui todas as modulações individuais de cada microfone e a modulação geral também de master de LR. Aqui eu consigo, nessa partezinha de música, é a modulação dos pads, por exemplo. Se eu colocar aqui, ele vai modular lá, né? Eu posso colocar aqui no volume, por exemplo, para eu ver modulando. Tem um monte de coisinha aqui, ó. E dá para você configurar os pads também. Se eu quero que ele seja contínuo, eu posso apertar e se eu apertar de novo não para de tocar. Preciso segurar para parar de tocar. Eu posso configurar ele, por exemplo, para toda vez que eu tocar, ele fazer um som. Por exemplo, se eu colocar um som de grito, vai fazer toda vez que eu apertar. E enfim, tem vários modos aqui que lá no software você consegue personalizar e configurar do jeito que você quiser. E aí, galera, eu fiz uma comparação rápida aqui de valores entre equipamentos convencionais que a galera usa para produção de podcast e a Rodecaster Go. A Rodecaster, você adquirindo ela na Brasil Box, vai ter um link aqui embaixo, tanto dela quanto de todo o kit de podcast que a gente está usando aqui.
mas ela vai sair no momento da gravação desse vídeo, né, com o valor de dólar atual, ela vai sair na média em menos de R$5.500, de 5 a R$5.500, comprando na Brasil Box, tá, pessoal? Lembrando que a Brasil Box agora é americana, é da brasilbox.us, então eles conseguem mandar mais rápido, com o valor mais baixo, né? Eles são meus parceiros aqui, então eles que mandaram, inclusive, essa Rodecaster, eles estão mandando aqui. Então vou deixar o link aí embaixo para vocês, se vocês quiserem adquirir ela direto com eles, o que eu recomendo muito, porque provavelmente vai ser o lugar mais barato que você vai encontrar no Brasil para comprar essa bonitona. Mas aí, fazendo a comparação, se você for investir em uma mesa de som de qualidade, se você for investir em um power play de qualidade, né? Vamos falar de qualidade alta, porque aqui a gente está falando do que há de melhor qualidade para gravação de voz, né? Tudo que está aqui é de melhor que existe para gravação de voz. Então, se você for investir em uma mesa de som e um power play para todo mundo ouvir os fones de ouvido, você vai gastar em média de R$3.500 a R$4.000. Né? E aí, pô, é mais barato, né? Dá para investir menos, vai economizar aí, em média R$1.500. Só que a gente ainda tem que colocar no pacote um computador, porque com a mesa de som você obrigatoriamente precisa de um computador para gravar. Se a mesa de som não for USB, se ela não for uma interface de áudio, você vai obrigatoriamente ter que investir em uma interface de áudio para o computador receber esse áudio com qualidade, e uma boa interface de áudio não sai por menos de R$1.000. Então, se for colocar no pacote aí, vai quase sair elas por elas, só que você não vai ter todas as funções que a Rodecaster tem, você vai perder. Então, vale colocar aí na balança o que vale mais a pena. Eu particularmente gosto muito de praticidade, então eu investiria facilmente na Rodecaster, até porque eu espero que quando toda essa parada passar, eu quero viajar ao Brasil gravando podcast e só levar ela e os microfones em uma case para gravar vai ajudar muito, não preciso nem de um computador, né? Isso é muito importante também de se falar. Você vai no evento, por exemplo, rola muito evento de audiovisual aqui em São Paulo. E quando voltar a acontecer, eu quero tentar gravar episódio de podcast nesses eventos. Então, só levar essa interface aqui, não precisa levar um monte de parafernália, já vai ajudar também. Então, pela praticidade, eu acho que vale muito mais a pena investir nela se você pensa exclusivamente em gravação de podcast. Se bem que eu posso fazer outras coisas. Eu posso usar ela para gravar outras coisas, porque ela funciona como uma interface de áudio. É só adaptar. A gente é brasileiro, a gente consegue fazer as gambiarras, as adaptações, né, Danilo, para fazer as paradas. Eu queria falar um pouco sobre os prós e os contras dela, até anotei aqui para eu não esquecer. Vamos para os prós primeiros. Ela é super fácil de configurar, né? Eu tenho até um conhecimento vasto sobre áudio, sobre configuração de áudio, interface, etc. Eu não sou, meu Deus, um técnico super, né, que conheço a fundo, mas eu tenho um conhecimento muito legal até. Mesmo se eu não tivesse, é muito fácil. É só você plugar os microfones, ajustar o volume e apertar o REC. Não tem que fazer nada. Até a configuração Bluetooth do celular é extremamente rápida, fácil, não tem problema nenhum para conectar e desconectar. Então, qualquer pessoa com zero conhecimento de áudio vai conseguir fazer tudo que ela faz sem problema nenhum, porque eles pensaram justamente para isso, para você ser run and gun, né? Você pegar, colocar, ligar, pluf, começou a gravar, já era. Não precisa ser um técnico de áudio para fazer. Outro pro que eu acabei de falar, inclusive, é que ela é super portátil, né? Só com ela, bonitona, você consegue levar para qualquer lugar e gravar em qualquer lugar. Outro pro também, né? É que ela é super bem construída, pessoal. Ela é toda de ferro, então a construção dela é muito sólida. Não, você pega ela na mão, você sente que é um equipamento, né, com valor agregado bom, então isso é muito legal também. Eu gosto de falar sobre equipamento, porque tem equipamento que você compra super caro, que chega, parece um brinquedo de plástico, né? Tipo isso aqui, né? Se bem que drone é bem construído, né, Dan? Coitado, estamos maltratando o drone, só porque não funciona mais. E uma coisa que eu acho muito importante também, ela é linda, né, gente? É muito bonita essa mesinha aqui. Bonitona pra você deixar até de cenário, fazer um setup aí. E videomaker gosta de coisa bonita, né? Videomaker gosta de luz, desses bagulho RGB, então também pode ser um pro aí, né? E por ser da Rode, né, uma marca super confiável, uma marca que está sempre atualizando seus equipamentos, é uma marca que está sempre entregando muita coisa legal pra gente que é produtor de conteúdo, né? Tá sempre entregando soluções muito legais pra gente que é produtor de conteúdo e tá sempre atualizando seus equipamentos com novos software, com novas firmwares. Por exemplo, quando ela lançou, não dava para você usar ela como um armazenamento externo, para você pegar, não precisar. Antes você precisava tirar o cartão SD e colocar no computador, agora não precisa mais, ela atualizou e ela mesmo
computador reconhece como um armazenamento externo. Então, eles estão atualizando. Agora vamos para os contras, ó. Mas, na verdade, tem duas coisas aqui que eu fui contra, né? Tem coisas que é muito técnica, não sei se seria, mas eu vou falar aqui. Primeiro que a gravação no micro SD dela, direto nela, não grava as faixas separadas, ela grava uma faixa só em Wave. Quando a gente coloca o Wave no software de edição, ele até mostra várias faixas lá, mas seria mais interessante gravar se, né, cada microfone em uma faixa separada, seria mais legal. Mas como eu disse que a Rode está sempre atualizando os equipamentos dela, eu acredito que isso possa vir em uma atualização, porque é basicamente software, né? Então eu acho que eles vão fazer isso. Eu senti falta disso, principalmente para a gente editar o podcast, para lançar em áudio depois, seria muito interessante. E apesar todos esses efeitos que eu mostrei para vocês serem muito legais, quem é mais usuário hard de áudio, quem é um produtor de áudio, por exemplo, um técnico de áudio, vai sentir falta de fazer ajustes finos nesses efeitos, por exemplo. Se eu ligar lá, por exemplo, um compressor, eu não consigo fazer um ajuste fino de compressor. Eu tenho que usar o que ela definiu e pronto. Acho que foi isso que eu achei de contra nela. Fora isso, cara, ela é fantástica, não tenho o que falar. Eu queria agradecer muito a Brasilbox por ter mandado pra gente essa mesa, a Rodecaster Go. Não mandou só a mesa, mandou o microfone, mandou esses braços aqui, mandou os fones de ouvido da AKG. Eu vou fazer review de todos eles pra vocês, tá, pessoal? Se não tiver no card aqui já, vai aparecer logo menos, fique esperto aqui. Então por isso que é importante você se inscrever no canal pra você não perder e ativa o sininho. Tem um sininho ainda no YouTube, Danilo? Tem, ativa o sininho aí, porque aí quando eu lançar vídeo você já vai receber aí, né? E me ajuda aí, compartilha esse vídeo com a galera, porque eu quero entrar com tudo agora, daqui pra frente, produzindo conteúdo aqui no canal pra vocês. Certo? Se você ainda não conhece meu podcast, Santo Tamanho do Iso Alto, vou deixar um card também, ou aqui na descrição do vídeo. É o maior podcast que fala sobre audiovisual hoje do Brasil, e a gente virou videocast, nada mais justo, né? Um podcast que fala sobre produção de vídeo, ser um videocast. Então, a gente tá trazendo convidados, nomes interessantes da cena do audiovisual, do cenário do audiovisual, pra gente trocar ideia aqui sobre produção de vídeo, fotografia e suas vertentes, né? Então, conheça lá o meu podcast. E obrigado mais uma vez, Brasilbox, por ter enviado todos esses equipamentos. Se você quiser comprar equipamento com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento, o link tá na descrição aqui, tanto do kit do podcast, quanto do site da Brasilbox, brasilbox.us. Você vai ver lá que no site deles tem um valor em dólar e o valor aproximado em real. Então você vai pagar o menor preço possível nos equipamentos, porque a Brasilbox agora é americana e vai trazer os equipamentos com preço muito legal pra gente aqui no Brasil, certo? Infelizmente, quando é aqui no Brasil, a gente sabe, né? Um monte de burocracia e taxa e um monte de coisa que acontece, né, Danilo? Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu falei tudo que tinha pra falar dessa mesa aqui. A gente já tá aqui há mais de meia hora gravando, é muito conteúdo. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece pode me chamar lá no Instagram também. Eu até respondo mais rápido lá no Instagram do que aqui nos comentários, tá? E me segue lá no Instagram, que eu tô sempre produzindo conteúdo também. Beleza? Obrigado, Danilo. Obrigado. Valeu, gente. E até o próximo vídeo.